Vamos à questão número 4. Uma haste AB rígida homogênea com 4 metros de comprimento e 20 newtons de peso encontra-se apoiada no ponto C de uma parede vertical de altura 1,5 raiz de 3 metros, formando um ângulo de 30 graus com ela, conforme representado nos desenhos abaixo. Para evitar o escorregamento da haste, um cabo horizontal ideal encontra-se fixo à extremidade da barra no ponto B e a outra extremidade do cabo fixa a parede vertical. Desprezando todas as forças de atrito e considerando que a haste encontra-se em equilíbrio estático, a força de tração no cabo é igual a: letra A, 7 sobre 3 raiz de 3 newtons, B, 8 sobre 3 raiz de 3 newtons, C, 10 raiz de 3 sobre raiz de 3 newtons, D, 6 raiz de 3 newtons e E, 20 sobre 3 raiz de 3 newtons. Vamos à solução da questão número 4. Onde nós temos uma haste, né, apoiada em uma parede. Repara que ela não está com a sua ponta apoiada na parede, mas sim a ponta da parede apoiada nela, né? Ele me dá essa distância, né, do chão até ao ponto mais alto da parede, ou seja, a altura da parede, me dá o comprimento da haste toda, que ele me diz que é 4 metros, né? E me dá o peso da haste, que vale 20 newtons, diz que ela é homogênea, logo o peso está no meio dela, né? E ele pergunta para mim qual é a força de tração nesse cabo aqui, ó, que eu tenho aqui embaixo, para poder sustentar o meu sistema. Primeiro eu tenho que desenhar as forças que atuam no sistema, né? É básico que a barra, como ela tem 4 metros, significa que o peso vai estar exatamente no centro da barra, ou seja, eu tenho aqui 20 newtons a 2 metros de cada extremidade. Então, essa distância, né, daqui até aqui é igual a 2 metros. Né? Essa distância também é igual a 2 metros, só que eu preciso saber esse pedaço todo aqui para saber quanto ela está tocando ali a barra. Então, para a gente saber isso, é simples, né? Matemática, senhores. Então é só pegar o pedaço BC, que é esse pedaço aqui. O ângulo aqui é de 30 graus, aqui é 90 e aqui é 1,5 raiz de 3 metros. Então nós podemos calcular isso pelo cosseno de 30. Cosseno de 30, meus amigos, é igual ao cateto adjacente, que é 1,5 raiz de 3 sobre o comprimento BC, que é aquele que eu quero calcular, ok? Então, calculando esse pedaço, eu vou ter raiz de 3 sobre 2 é igual a 1,5 raiz de 3 sobre o comprimento BC, que é o que eu quero. Posso cortar o raiz de 3 com raiz de 3, multiplico o cruzado, logo BC é igual a 3 metros. Então, ficou claro para mim que se esse pedaço aqui é igual a 3 metros, eu já tenho 2 metros aqui, é porque cada um desses dois pedaços aqui tem 1 metro, correto? Está muito bem em escala, mas a gente consegue entender. A barra toda tem 4 metros, correto? E quais são as outras forças que atuam aqui? Bom, nós temos a normal no chão, né? Vou chamar aqui de NC, tá? Vou chamar isso aqui normal no chão. Nós temos a normal da parede. Como é que é a normal da parede? É perpendicular à superfície. A superfície de quem? Da minha haste. Então, na verdade, ela forma ângulo de 90. Aqui eu vou chamar de NP, essa força. Correto? É perpendicular aqui, ó. Reparem. Ao ponto da parede, ou seja, perpendicular à minha haste. Tá certo? Eu vou precisar calcular quem, senhores? A tração no fio. Douglas, mas quem vai ser a tração no fio? A tração no fio é a força feita aqui embaixo. Correto? Então a gente começa fazendo o somatório dos momentos. Senhores, como é que eu vou fazer o somatório dos momentos? Primeiro, a gente precisa calcular essa força aqui NP. Repare que ela está inclinada em relação à tração, né? Então, para calcular essa força, eu vou fazer somatório dos momentos
em relação ao ponto B, que é o chão, ok? Então, essas duas forças aqui não realizarão momento, porque elas estão exatamente no ponto B. Agora, o peso realiza momento e a normal P também realiza momento, né? No sentido, reparem que o peso no sentido horário e a normal NP no sentido anti-horário. Então, eu vou fazer o cálculo igualando esses momentos. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 20 vezes, reparem que a distância ela tem que ser a distância perpendicular, então é esse pedaço aqui, ó, que o peso faz ângulo de 90, certo? Como aqui o ângulo é de 30 e a metade da hipotenusa, né, oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa, aqui é 1 metro, então é 20 vezes 1, tem que ser igual a NP vezes 3. Então a gente acabou de encontrar NP, ó, NP vezes 3, porque é a força perpendicular à distância de 3 metros em relação ao ponto B que está lá embaixo. Então, NP é igual a 20 terços de Newton. Então, acabei de encontrar uma força importante para o cálculo da minha questão. Porque a partir de agora, senhores, a gente vai ter que projetar, né, e calcular o valor da tração. Como? Bom, pessoal, nós temos aqui um eixo X em relação a NP, nós temos um eixo Y, correto? Se aqui o ângulo é de 90, aqui é 60. Se aqui é 90, então esse pedaço aqui é 30. Então você vai ter duas componentes de NP. Uma componente da horizontal, né, senhores? Que é essa aqui, ó, essa componente horizontal aqui, ó, ela é colada no ângulo de 30, então ela é NP cosseno de 30. Já a componente vertical, senhores, é NP vezes o seno de 30, ok? Nesse caso, meus amigos, como eu tenho componentes horizontais e componentes verticais, ficou fácil para mim calcular o valor da tração, porque em relação ao eixo X, em relação à horizontal, eu só tenho duas forças. Eu tenho a tração e eu tenho NP cosseno de 30. Então fica assim, ó, tração é igual a NP cosseno de 30. Logo, meus amigos, a tração será igual a 20 terços vezes raiz de 3 sobre 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 20, aqui eu vou ter 10, logo a tração será igual a 10 raiz de 3 sobre 3 newtons. E o meu gabarito, amigos, só pode ser a letra C. Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.